Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem. Você está mais uma vez no podcast Na Contramão e a palavra para o nosso podcast nessa noite se encontra no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 33. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador para que os que entrem vejam a luz. Essa é a palavra para o início do nosso podcast da Contramão. E eu quero desde já te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para receber as notificações e também nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, TikTok e também no Kawai. Hoje está conosco o bispo Giovanni de Paulo, bispo da Igreja Sara, nossa terra aqui em Juiz de Fora. E nós vamos ter um bate-papo aqui, bispo. Bate-papo legal. O bispo pode se apresentar aí um pouco em nome de Jesus, cumprimentar os telespectadores. Pastor, primeiro, obrigado, cumprimentar o senhor pelo convite, né? Muito obrigado por estar aqui junto, nesse momento aqui de compartilhar as coisas de Deus, os planos de Deus e o reino de Deus, né? Quero agradecer o convite e é um prazer para mim estar aqui. Quero cumprimentar todos que estão participando do nosso podcast aqui, né? Já tô até me apropriando, já tá vendo? Tô falando nosso, né? Em nome de Jesus. Porque nesse período aqui é nosso, né? Não estamos nós dois verdade, aqui. verdade. É do reino, Mas né? é do reino de Deus, né? Quero agradecer e vai ser uma bênção compartilhar tudo que Deus já fez e tem feito, né? Amém. E o bispo Giovanni, ele é bispo da Igreja Sara, nossa terra, Isso aí, aqui na cidade de Juiz de Fora. de Juiz de Fora. E eu quero deixar o bispo bem à vontade a Obrigado. estar dando um breve testemunho, bispo. Um breve testemunho da sua conversão, seu Ótimo. chamado, como chegou o ministério aqui em Juiz de Fora. Fica à vontade. Perfeito. Eu cresci num lar cristão, eu tenho o privilégio de ter crescido num lar cristão, mas não evangélico, né? Eu cresci na Igreja Católica e os meus pais sempre serviram lá na paróquia lá da minha região, né? Meus pais eram coordenadores de um grupo de casais que tinha lá na paróquia. Então, apesar das nossas discordâncias teológicas, etc., mas assim, eu percebo que a minha base lá na Igreja Católica moldou o meu caráter, né? As questões de valores cristãos que os católicos preservam, né? Existem muitas distorções no nosso ponto de vista cristão evangélico, segundo a palavra de Deus, mas essa questão da moral, né, essa questão dos bons costumes, eles sempre... Eu aprendi muito isso desde de muito cedo. Então eu cresci nesse lar, né? Eu tenho os meus pais, graças a Deus, vivos. Eles vão fazer agora em maio, inclusive, mês que vem, dia 20 de maio, eles vão fazer 50 anos de casado. E tem um casamento maravilhoso. A minha mãe está adoentada agora, nesse momento, meu pai está cuidando dela. Mas assim, isso é um exemplo, né? Sempre foram um exemplo. Eu cresci nesse ambiente. E desde muito novo, pastor, eu sabia que eu tinha um chamado de Deus. Tinha algo dentro de mim, eu tinha absoluta certeza que Deus me usaria nessa terra. Absoluta certeza, mas eu não sabia como. Eu não sabia como. Eu lembro, assim, de muito jovem, por exemplo, na época da Quaresma, né, que é uma época que os católicos consideram muito, que está ali entre o Carnaval, na verdade, termina na Páscoa, né? Os 40 dias ali, começa lá na quarta-feira de cinza, né? Não, quarta-feira de cinza não. Quarta-feira de cinza termina. Começa lá atrás e aí vai até o Carnaval, da Semana Santa ao Carnaval. Tô me perdendo aqui. Do Carnaval à Semana Santa, é isso. Começa na quarta-feira de cinza, termina na sexta-feira da Paixão e no domingo de Páscoa. Nesse período, eu lembro que todas as sextas-feiras eu jejuava o dia inteiro. O dia inteiro. E eu era criança, eu era um menino. E era uma coisa por conta minha, assim, né? Eu lembro também de um outro episódio, quando eu comecei a aprender a tocar violão. Eu entrava num ônibus lá na região metropolitana de Belo Horizonte, ficava 1 hora dentro do ônibus, indo para casa de um tio meu que ia me ensinar violão, e eu ficava 1 hora em oração. Que criança faz isso espontaneamente, né? Qual é a criança que espontaneamente fica 1 hora em oração? 1 hora em oração. E eu ficava. Então eu sabia que tinha algo, um chamado de Deus. E os anos foram passando e eu acreditava que eu ia me tornar padre. Por quê? Porque a única referência que eu tinha era aquele mundo que eu vivia.
E para mim, servir a Deus significava me tornar padre, né? Então, assim, quando eu tinha ali meus 14, 15, 16 anos, eu cheguei a frequentar alguns seminários católicos, a influência também de amigos que estavam ali estudando já, e até se tornaram. Eu tenho amigos de infância que se tornaram padres. Por quê? Porque eu achava que o meu mundo era aquele ali, Era a né? vocação, né? Era a minha vocação, era o meu chamado, era aquele ali. Né? Então é engraçado, porque eu não tenho uma história de, eu vim das drogas, eu vim do. Não tem, eu não tenho essa história. Diferente da minha, né? A minha Assim, eu não. a minha vida pregressa foi. Foi assim, né? A minha história é outra. Mas assim, é interessante, porque ela não é menor e nem maior, ela é única, né? Como a história de cada um que nos Cada vê um. aqui hoje, está acompanhando esse podcast, a história é única. Cada um tem Deus tem um plano, tem um projeto, tem um propósito. Bom, eu com toda essa experiência me tornei coroinha, né? Tocava no louvor da missa. Essa é a minha história. Tocava no louvor da missa, 7 da manhã, 9 da manhã e 18 horas. E conhecia muito de Bíblia. Muito. Eu já lia muita Bíblia, já lia muito a palavra de Deus. Eu tinha a Bíblia versão Jerusalém, né? Que é a versão que a Igreja Católica usa. Apesar dos livros apócrifos, mas a leitura da Jerusalém é uma boa leitura. E eu fazia aquela leitura e conhecia muito, e era extremamente cético, assim, com essa questão do evangélico, né? Uhum. Aos 18 anos, 17 para 18 anos, eu fui trabalhar numa loja de celular, uma loja de celular na Savassi, que é uma região nobre lá de Belo Horizonte, na Rua Paraíba, esquina com Getúlio Vargas, me lembro até hoje. Eu fui trabalhar nessa loja e eu estava passando, pastor, por um momento em que eu iniciei uma depressão. Um jovem, e hoje em dia a gente vê muito isso, né? Assim, jovens de 16, 17 anos depressivos. Eu entrei numa depressão, não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas eu me tornei alguém depressivo, extremamente depressivo. E tudo aquilo que eu conhecia, tudo que eu lia, tudo que eu sabia, toda a minha religiosidade não me serviu para nada. Eu não consegui sair daquela depressão. E, paralelo a isso, comecei a trabalhar nessa loja de celular da antiga Telemig Celular, nem existe mais. Depois a Vivo comprou a Telemig Celular. Eu tinha um irmão lá da igreja, da Sara Nossa Terra, que todo dia que eu chegava lá para trabalhar, ele estava com a Bíblia aberta. E ouvindo louvores na época, o Kleber Lucas era um sucesso, né? É um homem de Deus, mas naquela época o Kleber Lucas estava estourado. Era como se fosse hoje sei lá, Carlos Alberto. assim, era uma coisa extraordinária. E o Tali, e o Kleber Lucas tem uma música que chama A Palavra. Não sei se o senhor lembra dela. Que diz assim, a palavra do Senhor. A música começa assim, o Senhor me chamou no ventre da minha mãe, me ungiu para ser profeta das nações. Rapaz, essa música entrava no meu coração, parece que todo dia ele botava aquela música. E todo dia ele tinha uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus para você e tal. E quando o católico é muito católico, que era o meu caso, e eu participava de renovação carismática, eu ia em eventos da banda Dominus, que era uma banda famosa na época, banda católica, e, enfim, esse Cristo é o Show, que é um evento que a Igreja Católica faz muito, tudo eu participava mesmo, tudo que você puder imaginar do mundo católico eu participava. Então eu era extremamente crítico, e eu, na minha cabeça, preconceito, né, falava assim, daqui a pouquinho esses crentes são assim. Daqui a pouco esse cara vai me chamar para ir para a igreja dele e eu vou dizer para ele que eu não preciso, porque eu já tenho igreja, eu já tenho Jesus. E eu já tinha aquela coisa assim na minha cabeça, aquela preconceito, eu já estava armado para a hora que ele viesse me chamar e eu pensava, agora ele vai me chamar para ir na igreja dele, porque esses crentes são assim, eles são igual gato, eles vão se aproximando, de repente, começa e tal, vai chamar para ir na igreja dele. Preconceito, né? Um dia ele disse para mim assim, eu queria te fazer um convite. Aí eu já estava armado, né? Queria te fazer um convite. Aí eu pensei na minha cabeça, vai me chamar para ir na igreja dele. Eu falei, já sei, você quer que eu vou na sua igreja? Ele falou, não. Aí eu falei, poxa, achei que era isso, né? Já estava pronto para Já bater. estava pronto para bater. Aí ele disse, por que você achou que eu ia te convidar para ir para a igreja? Não, eu queria que você fosse me ver cantar.
Rapaz, você canta esse vozeirão seu? Imaginava que você cantava mesmo. Você canta? Ele falou, canto. Eu queria só que você fosse me ver cantar. Eu falei, claro que eu vou. Aonde? Na minha igreja. Aí me pegou. Aí eu já tinha dito que eu ia, né? Eu falei, claro que eu vou. Falou, aí eu falei, mas aonde que é? Ele falou, na minha igreja. Eu falei, pô, agora eu já falei que eu vou, né? Como é Aí que eu vou lascou. fazer? Chegou aí, um dia eu fui mesmo, mas assim, armado, né? Os caras que ficam assim, né? Já fica assim, senta no fundo. Tipo assim, eu não aceito nada do que vier. Eu tô aqui por causa do meu amigo só, né? E ele era back vocal lá do louvor. Eu desconfio até que o microfone dele ficava desligado. Porque ele não cantava tanta coisa assim na época, não. Mas aquela palavra daquele dia falou muito comigo. Muito comigo. Mas eu não aceitava isso. Não aceitava isso. Eu resistia a isso com todas as minhas forças, porque eu estava deprimido. A palavra que Deus usou o pregador lá no dia foi para mim. Sabe aquela história, né? Alguém contou minha vida pro pastor, mas nada. Nem ele sabia que eu estava passando por um momento de depressão. Nem ele. Então Deus falou comigo, essa é a verdade. Então aquilo ficou no meu coração. E depois eu voltei outra ocasião com a minha namorada, que hoje é minha esposa. A gente já namorava nessa época. E depois, um belo dia, rapaz, já um ano depois, mais ou menos, eu nem trabalhava nessa loja mais. Eu ainda estava num processo de depressão muito forte. Já tinha feito acompanhamento médico, tomado remédio, psicólogo, psiquiatra, tudo que falava que era bom, meus pais levavam para ver se melhorava. Eu mal, tinha noites que eu passava chorando, dias e tal. E um jovem, né? Tinha que estar cheio de fé e esperança e estava enfiado no quarto chorando, né? E um dia eu tinha um telefone que era, não sei se você lembra, uns telefones da Nokia que não mandava mensagem. Você é dessa época? Não, você é Não, muito jovem, né? não, sou não. Você é muito jovem. Ah, tinha um telefone da Nokia, era assim, ó, os telefones que terminava com I, mandava SMS, torpedo. Os que não tinha I, não mandava. Então, por exemplo, você tem o telefone 6120, não manda. O 6120i mandava. O meu não mandava, o meu recebia mensagem. E era paga, era tipo 50 centavos só para você mandar uma mensagem. E esse rapaz me mandou uma mensagem, depois de um ano e tanto. Mas nem era me convidando para ir na igreja, uma mensagem carinhosa. Olha, eu tô aqui, eu e minha esposa orando por você. Desse jeito, um torpedo. Eu não tinha como responder, porque meu telefone não mandava mensagem, eu liguei para ele. Rapaz, que bom que você mandou mensagem e tal. Aí eu perguntei para ele, que dia que tem culto na sua igreja? Aí eu já não estava indo em lugar nenhum, estava desiludido de tudo. Aí ele falou, tem hoje. Eu falei, eu vou. Ele falou, tá brincando. Eu falei, vou. É hoje? Era uma quarta-feira, eu vou, pode contar que eu vou. Tô indo de moto, vou parar na porta da igreja lá, você pode me esperar. Botei minha namorada na garupa, fui. E dali para cá, o processo de conversão, A né, rede pegou. de quebrantamento, e aí eu descobri que eu conhecia a religião, mas não conhecia Jesus de verdade. Eu conhecia o Jesus histórico. Eu conhecia o Jesus Tradicional, né? Aquele da tradicional, tradição, né? mas não tinha um encontro com Deus ainda. Fui para o encontro da igreja, na época do encontro com Deus, no final de semana, no sítio. Ali eu arrependi dos meus pecados, fui liberto, recebi o Espírito Santo, batizei nas águas. E aí daí por diante, minha irmã, essa é a caminhada, né? Hoje eu sou bispo da Sara Nossa Terra já há 9 anos, sou pastor há 15, 9 de bispo, e sempre em Belo Horizonte, na região metropolitana. Há 5 anos atrás eu recebi o desafio de vir para Juiz de Fora, assumir a nossa igreja aqui, a Sara aqui. Eu vim, assumi, e nós estamos ali, Que pregando o bênção. evangelho. Você que está nos assistindo, às vezes também está passando por um processo de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico. Isso aí. Isso são todos cristãos. Estão nas igrejas e hoje é muito demonizado isso, pastor. Muito. É muito demonizado que cristão não pode passar, crente não pode passar por processo de Se depressão. passar é demônio. Se passar é demônio, se passar tá em pecado. Isso. E na realidade são tantos que estão aí nas Verdade. igrejas, no louvor, É, pastores que estão pregando verdade. e estão com ansiedade, crise de ansiedade, depressão profunda. É verdade. E às vezes você, ouvindo esse testemunho do Bispo Giovanni, vai ver que há uma solução. É uma Há solução. uma solução e não é pecado, não é espiritual, não. Você necessita mesmo de Jesus. É. E foi o que mudou na sua vida, né? Eu acho assim, a depressão, muitas possibilidades. Ela pode ser, por exemplo, uma descompensação hormonal. E a pessoa vai no médico,
no endocrinologista, faz uma reposição hormonal e às vezes o que ele está precisando é de hormônio. Eu lembro que eu preguei, Pode ser muitas coisas. eu preguei numa igreja, bispo, e na igreja eu falei sobre isso. Pode ser hormônio, falta de hormônio, pode ser um trauma de Pode ser um infância trauma, que pode ser liberou uma um questão gatilho. psicológica, é. E depois que eu preguei, passou um tempo, o pastor despregou tudo que eu preguei, disse, não, toda depressão é demônio, toda depressão é falta de Deus, e não é. Não, a pessoa quando está frágil emocionalmente, principalmente no meu caso, que não tinha Jesus, eu não tinha Jesus. No meu caso, eu não era cristão. Eu era religioso. Era convencido. Mas eu não era convertido a Jesus Cristo, eu não era. Isso eu não era, mas não era mesmo. Eu acho o seguinte, que o diabo acaba, pastor, se aproveitando da fragilidade emocional da pessoa. E é claro que a fragilidade emocional gera brechas, né, que podem ocasionar, é como se você tivesse um amontoado de lixo. Se você tem um amontoado de lixo, você vai ter mosca. Tem mosca. Você pode julgar o remédio, que aquelas moscas vão morrer, mas vai voltar a mosca, porque o ambiente é propício para a mosca. Então, quando a pessoa está emocionalmente doente, pode ser questões hormonais, podem ser questões de traumas, que são questões psicológicas. A pessoa pode estar precisando de uma terapia. Eu sempre falo assim, a gente tem que atacar todas as frentes para tapar todas as brechas, né? Precisa, sim, de um aconselhamento pastoral, de uma oração específica de libertação, muitas vezes? Precisa. É a cura interior, né? Cura interior, né? A minha esposa é psicanalista. Então, assim, ela atende pessoas no campo da ciência. Claro que com os valores e princípios cristãos, mas atende pessoas no campo da ciência, né? Utilizando as ferramentas da ciência e do conhecimento humano que se tem da psique, né? Para ajudar as pessoas. O que importa é que a pessoa seja livre daquilo, seja o problema físico, hormonal, seja problema Psicológico. seja problema Seja espiritual. A gente espiritual. precisa ajudar a pessoa. Não tem que ficar... O doente é como se a pessoa estivesse morrendo, você fala, não, tem que ver que se o carro atropelou foi a mão direita ou a mão esquerda. Não, meu irmão, põe ele na maca aí, presta os primeiros socorros e depois a gente vê, né? O importante é salvar a A pessoa. palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele É. toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de Cuidado vós. de vós. E, na realidade, o que muitos precisam mesmo é esse cuidado. Esse cuidado. E o que está faltando hoje, eu sou meio polêmico, pastor. Mande O que ver, está manda ver. faltando hoje muito nas igrejas é esse cuidado. Tem muito cristão que está sendo deixado de lado e, na verdade, uma preferência. Hoje eu digo que há uma preferência nas igrejas por posição social. O camarada chega na igreja, às vezes ele não tem uma posição social, não tem uma projeção, não é financeiramente abastecido, É, ele é deixado de lado. sim. Aí, de repente, chega o camarada que ele é o cara que aparece, é o cara que tem dinheiro, um carro bom, uma casa boa, ele não, ele já senta até no altar, Ele né? já presta, né? Já Ele já presta. passa a prestar, né? Já passa a prestar. Então, mas é o cuidado. É, o cuidado. Tanto quem tem como quem não tem, há necessidade do cuidado. E a igreja precisa estar cuidando foi por isso que Jesus levantou a igreja, para cuidar das almas. E hoje o senhor está aqui em Juiz de Fora, cuidando de almas. 5 anos, vai fazer 5 anos agora em outubro. O Juiz de Fora tem 1 ano, mas na região já tem 16. Mas e como está sendo, pastor, aqui a Sara Nossa Terra aqui? Então, a nossa igreja aqui, ela passou por muitas fases difíceis. A Sara Nossa Terra tem mais de 20 anos aqui, né? Só que a Sara, ela foi aberta através de uma regional do Rio de Janeiro, o Bispo Francisco e Bispa Ana, que hoje são bispos, hoje não, já há muitos anos são bispos no Recreio, na Sara Nossa Terra do Recreio, e eles é que abriram a Sara aqui há mais de 20 anos atrás, né? E o trabalho nunca parou, sempre teve uma continuidade, mas passou por muitas fases difíceis, troca de liderança, né? Nós somos uma denominação com mais de 1.000 igrejas no Brasil e no mundo. Então, nós temos muitas vezes, mudança de líderes, né? Pela demanda, né? Agora mesmo, a Sara Nossa Terra, nós estamos abrindo 100 igrejas na Venezuela. Então, é claro que tem envio. Não, mas né? aí o senhor estão abrindo na Venezuela. 100 igrejas. Mas Venezuela não dá dinheiro. Para você ver, tá em crise. Tá em crise, é o Dá contrário. dá Não, almas. dá muita alma. Na verdade, o povo está carente, sedento por Deus.
Nós estamos vivendo um avivamento na E Venezuela. Venezuela já sofreu muitos impactos, são impactos políticos, mas também já viveu grandes É avivamentos, para né? você ver, nós temos igreja nos Estados Unidos, por exemplo. Nós temos igreja em Atlanta, temos igreja em Boston, temos igreja em Orlando. Mas hoje nossa força é muito maior na Venezuela do que nos Estados Unidos, por causa da carência, do momento que o povo está lá. A Sara tem igreja na Europa, vários países da Europa, mas hoje nosso bispo Rodovalho está focado em ganhar a Venezuela para Jesus. Nesse momento assim que as pessoas mais precisam da palavra de Deus, do evangelho, da salvação. E vou dizer para você, é assim, realmente, é precária a situação lá, pessoas que estão indo para a igreja que estão comendo comida na rua, né? Comida de lixo, né? Mas nós estamos, assim, apoiando, enviando missionários, patrocinando missionários lá para manter a obra e alcançar essas 100 igrejas, que é o nosso alvo. Nós não chegamos nas 100, mas nós estamos focados em abrir 100 igrejas na Venezuela, a Sara Nossa Terra em breve terá 100 igrejas em todo o país lá, né? Mas Interessante. voltando aqui na minha história, quando eu cheguei, a igreja não estava num bom momento, com Uhum. poucas pessoas, muito machucadas, pessoas machucadas, porque a liderança, o ser humano, pastor, falha. O ser humano erra, falha. Se nós não tivermos os olhos em Jesus, a gente perece. Então, a igreja que passou por momentos difíceis, situações de liderança complicado. Então, eu vim para cá. Juiz de Fora é uma cidade ainda com muita demanda assim, de evangelização. Não é uma cidade evangelizada. Não, não é não. Não é, você sabe, muitas regiões do país, existem cidades do Brasil que estão quase completamente evangelizadas. Tem igrejas, tem cidades que o percentual maior da população é crente. Vários lugares hoje que tem um percentual absurdo de evangélicos. Juiz de Fora, não. Juiz de Fora, na minha percepção, nesses quase 5 anos que eu estou aqui, é uma cidade. Não estou aqui criticando a minha terra de jeito nenhum, que eu agora já assumi aqui como a minha terra, né? A minha terra aqui que me adotou, que me recebeu, mas é uma cidade ainda com muita influência do espiritismo, com muita mentalidade escrava, até pela história, né? Aqui, quando a colônia portuguesa estava aqui em Petrópolis, que é pouquinho Muito pertinho aqui, perto. essa região toda aqui era a região de Sesmarias. Aqui eram fazendas de escravos. A gente tem várias fazendas aqui na região, vocês sabem disso. Nós temos membros da nossa igreja que têm documentos que são netos de escravos. E você mudar uma mentalidade, uma cultura, são séculos para mudar isso. Então, assim, eu lido, pelo menos na nossa igreja, a gente lidar com pessoas ainda com um sentimento de incapacidade, eu vejo assim, comparando com Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem essa marca que aqui tem. Aqui eu vejo muito profundo, não, claro, em não todas as pessoas, mas eu estou falando da sensação que eu tenho coletiva. Não é lógico, né? Muitas pessoas, né? Muitas Muitos. pessoas com sentimento de incapacidade, sabe, assim, sentimento de ser menor. Eu lembro que um dia eu chamei um pessoal da igreja e falei, gente, vamos dar uma volta no Shopping Independência? Shopping Independência, gente. Aqui, não, bispo, aqui shopping não é para nós, não. Olha que frase. Aquele shopping não é para nós. Eu falei, gente, não, shopping é de graça. Mas você sabe por que isso aí? Na realidade, que a galera evangélica de Juiz de Fora, eles pregam um evangelho da miséria, bispo. Que você não Não pode. pode, não É pode. pregado no púlpito isso. Mas é pregado por quê? No geral, é pregado por pessoas que também, de alguma maneira, foram influenciadas por essa mentalidade. Incapacidade, sabe? Não capaz. Eles usam aquele velho. Ah, não vamos pregar a teologia da prosperidade. E não é isso, irmão. Não é isso. As pessoas são extremos também, E né? mantém o crente ali. É, O crente tem que passar fome, o crente tem que ser é, doente, o crente não tem que conquistar é nada. óbvio. Ó, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso não quer dizer que eu vou ser um cara que vai andar de Porsche. Mas, poxa, eu tenho. Eu sou filho do rei. Eu preciso. Eu tenho. E olha como é que é a mentalidade, pastor. Eu conheci pessoas aqui em Juiz de Fora que têm bons salários. Bons salários. Eu estou falando de salários acima de R$ 10.000. Bons salários. R$ 10.000 hoje é aí 6 salários mínimos. Não é um mau salário. É um bom salário, R$ 10.000. Mas que a casa dele, ele não tem coragem de comprar um sofá bom.
Ele não tem coragem de ter uma televisão, ele não tem coragem de comprar um carro melhor, ele não tem coragem. Esse ano eu falei com o pessoal da igreja, eu falei, eu tô cansado de chegar aqui na porta da igreja e a igreja tá cheia e o estacionamento vazio. É a prova que vocês estão andando de ônibus. Nós vamos comprar carro. Vocês tudo vão comprar carro. Ai, mas nós não podemos, pode. Se for ver, eu não sou a favor de ninguém fazer loucura, irmão. Não vou incentivar ninguém a fazer endividamento, não é isso não. Não tem nada a ver com isso. É só de pensar um pouquinho maior. Porque o problema é aqui, pastor. O problema é a mente. É a mentalidade, sabe? Eu não preciso ser a pessoa mais rica da cidade, não. Meu irmão, mas você pode comer o melhor da terra. Você pode, você tem direito. Sabe? Você pode. As pessoas. Às vezes a gente vai para reuniões em São Paulo, em Brasília. Quando a gente olha a passagem aérea, muitas vezes o custo do combustível é maior do que a passagem aérea. Se a pessoa fizer conta, é mais barato ir de avião do que ir de carro. Mas a mente não deixa a pessoa pensar nisso. Aí falar que nós vamos de avião, a pessoa, eita, de avião, hein? Nossa Deus, tá no avião. Irmão, você fez conta. Você olhou na internet. Você pelo menos olhou quanto. Então você vê, é mentalidade, é bloqueio, precisa mudar isso, né? E, Em nome de e Jesus. a religiosidade, né, bispo? É, Hoje tá. Essa religiosidade mantém as pessoas mesmo nesse evangelho da da miséria. miséria. É pregado nos púlpitos isso. E quando alguém vem como o bispo pregando pra galera abrir a mente, vamos pra cima, vamos crescer, a igreja vai crescer. Eu vejo muitas igrejas que elas abrem a mente para isso, ela chega numa periferia. De repente a periferia vira um bairro de classe média. Verdade. De repente tá média alta, porque a É. igreja chega para fazer a diferença. E se aquele ambiente não mudar, aquelas pessoas não conseguem ficar lá mais. Porque a mente dela já é maior do que o ambiente. É. Né? Isso é interessante, porque você falou, faz muito sentido isso aí. Eu sei que quando eu cheguei aqui em Juiz de Fora, algumas pessoas assustaram comigo. Eu enfrentei, eu confesso assim, eu enfrentei até um certo preconceito. Tipo assim, sabe? Porque para começar, nós tiramos a igreja de um salão de um aluguel de 3 mil e fui para um salão do aluguel quase 11 mil. Não, bispo, pelo amor de Deus, como é que a igreja vai pagar esse aluguel? Já tem 4 anos que nós estamos lá. Quer E no dizer, lugar e bom, tá né? em dia. Um lugar bom e as E, almas têm chegado. e é em dia. Então, assim, isso é assim, ai, mas meu Deus do céu, não, meu irmão, nós precisamos. Então, assim, eu acho que as pessoas são, ou é tudo ou nada. Não, irmão. Não é fazer loucura, não é ser doido, não é ser irresponsável. Eu não sou irresponsável com as pessoas, mas é abrir os olhos das pessoas. Agora, recente, nós começamos a fazer algumas melhorias no nosso salão lá, as melhorias consistentes, só de iluminação lá, nós gastamos 16 mil reais só de iluminação na igreja. Não, então a igreja pode. Não, não pode. Eu entrei, eu sou um dos principais patrocinadores dessa iluminação lá. Claro que a igreja entrou junto, mas eu sou das pessoas que estão patrocinando essa iluminação. Estamos com um projeto de colocar um LED lá agora na igreja, fizemos outras coisas. Quer dizer, fiz as contas lá, só no Kids nós vamos investir 20 mil agora. Nós queremos fazer um kids extraordinário na nossa igreja. Ah, então a igreja está podendo. Não, não está podendo. Mas eu preciso estimular a fé das pessoas. No fim, pastor, faz, paga, dá certo E depois dá testemunho. e dá testemunho. É benção. E hoje o bispo está com a Sara Nossa Terra, só que em Juiz de Fora tem Eu outras. coordeno a Zona da Mata, né? A Aham. Zona da Mata é a minha coordenação. Uhum. Mas aqui em Juiz de Fora nós tínhamos igrejas menores aqui, nós chegamos a ter até, assim, perto de 10 igrejas pequenas. Uhum. E agora, quando a minha chegada, eu resolvi unir esses núcleos para que nós tivéssemos uma igreja mais relevante na cidade. E tem Uma projeto agora de estrutura melhor. expandir? Tem projeto de se expandir, mas em Juiz de Fora, pelo menos por enquanto, a não ser assim, por exemplo, eu acho que Benfica, São Pedro, região ali da Zona Sul, ali pro lado do Teixeira, são regiões muito estratégicas que eu acho que tem muito futuro, né? Assim, para expansão, para ter. Mas, pastor, eu já vivi muitas realidades, abri muitas igrejas pequenas, igrejas, salões pequenininhos. A Sara não abre igrejas prontas. Nós, no geral, abrimos células, as células vão amadurecendo, vão se tornando igrejas. Literalmente, nós plantamos igrejas. Nós não, vamos ali, vamos alugar um salão de 20 mil reais e vamos não fazer e começar a trazer evento. Não, não. Geralmente a Sara não trabalha assim. Nós ganhamos famílias, famílias que vão ganhando famílias. As nossas igrejas são muito saudáveis, assim, até financeiramente, né?
Por quê? Porque elas cresceram organicamente. Elas não chegam, a Sara, eu já vi igreja fazendo isso, põe até carro de som na rua, né? Chegou a igreja tal, parece até que chegou o circo, né, na cidade, com todo respeito, mas a maneira eu acho estranho, por ser igreja eu acho estranho, né? Já tivemos igreja que, você que toca músico, você é músico e tal, venha fazer parte, ó, gente. Assim, não sei, eu acho estranho. Eu, pessoalmente, não gosto. Acho que isso não cabe para a igreja. Nós ganhamos as pessoas, ganhamos as famílias, as igrejas vão se desenvolvendo. Então, hoje nós temos células estratégicas nessas regiões que pretendemos abrir igreja, mas tudo com muita saúde, com fé e pé no chão ao mesmo tempo. Com muita fé, São mas pé no projetos chão. que o senhor vai amadurecer, Vamos né? amadurecendo. Eu quero muito expandir um pouco mais para a Zona da Mata. Ubá, Leopoldina, Viçosa, são cidades muito boas, estratégicas, que precisam de igrejas boas. Claro, já tem igrejas muito boas fazendo um trabalho, mas eu entendo assim, pastor, que cada ministério carrega uma visão de Deus, né? Eu sei que todas essas cidades têm igrejas maravilhosas, mas Deus deu uma visão para Sara, que não é melhor e nem pior, ela é apenas a visão da Sara, que vai alcançar um público que outras igrejas não estão alcançando, e no final o reino de Deus é quem ganha, né? Eu tenho, muitas vezes eu falo aqui no podcast que a igreja, ela não cresce quando você tira membros de outra igreja. Não cresce. Simplesmente ela muda de endereço. É. Mas na realidade também tem gente que está descontente em alguns lugares, Sim, claro. passando crises ministeriais e pode se encontrar na Sara também, um Isso. lugar de refúgio, De né? refúgio, de acolhimento. É. Eu digo assim, pastor, eu acho que muitas vezes a desgaste da caminhada, eu acho que eu sempre falo para os meus líderes que a gente precisa fazer de tudo para permanecer na aliança, mas eu acho que você não pode perder a salvação, perder a comunhão com o corpo de Cristo por causa de questões humanas, pessoais, né? Eu acho assim, que eu não sou muito assim, não tenho muita autoridade, como diz, eu não tenho lugar de fala nisso, que eu nasci na Sara. Eu tenho 23 anos na Sara Nossa Terra, né? A Sara é uma igreja jovem, é uma igreja de 32 anos. Dos 32 anos da Sara, 23 eu faço parte. Então, assim, eu não sei o que é outro ministério, fazer parte. Mas eu entendo que muitas vezes desgasta, muitas vezes, enfim, pode acontecer muitas coisas, mas sai debaixo da bênção, pede oração do pastor, conversa e vai para um ministério que você vai ficar bem, que vai ser acolhido, amado. Fica bem, Deus abençoe. Agora, desculpa, só te contar um testemunho. Há 1 ano e meio atrás, um rapaz saiu da igreja, ele e a esposa, não estava muito feliz e tal. Não seguro ninguém. Ninguém. Chegou para mim e falou, bispo, claro, eu tento entender, porque às vezes é um detalhe, uma coisa boba que a gente precisa ajustar. E eu sei que como líder eu não acerto sempre. Nós erramos, gente. E outra, a gente passa por problemas pessoais também. Eu sei que, assim, em alguns momentos eu fui mais ausente da igreja. Por quê? 2 filhas, família, esposa, trabalho, eu sou trabalho secular. Nossa, eu tenho um monte de coisa, eu faço muita coisa junta. Eu entendo, às vezes eu passo por situações assim, não consigo dar atenção. Então a pessoa chega para mim e pensa, eu não quero ficar mais na igreja, eu queria que o senhor me liberasse para ir para outra igreja. Nunca digo não. Falo, eu só quero entender. Aí eu pergunto assim, você está me comunicando ou você está me pedindo um conselho, né? Não, só estou te comunicando que eu quero sair na bênção. Tá abençoado, vem cá, oro, libero, tá abençoado. Agora, recente, um casal que saiu há 1 ano e meio atrás da igreja, voltou, estava no culto. Eu chamei depois do culto para conversar. Pois é, bispo, a gente saiu, graças a Deus saímos debaixo da bênção. Eu lembro que nós procuramos, se eu lembro. Mas a gente andou, foi muita igreja, não tem jeito. A gente sente que aqui é a nossa família. Falei, irmão, você é bem-vindo. Seu lugar está aqui guardadinho, guardadinho. Seja bem-vindo, vou te colocar no grupo novamente da igreja, quero você envolvido. Não, só acha que tem que aguardar um tempo pra gente. Não, irmão, que isso? Eu te conheço, tem quantos anos? Tamo junto. Pronto, tá tudo bem. Essa é a Eu, igreja de Jesus, né, eu irmão? lembro que, biblicamente, teve uma época que o apóstolo Paulo, ele teve uma separação, Paulo e Marcos, João Marcos, São né? Marcos, é. E depois, já no final da No caminhada, final da Paulo vida, disse, ó, ele fala, eu preciso dele. preciso dele. Eles desentenderam por causa da missão de Chipre, que era uma missão importante, mas na cabeça de Paulo não era. E João Marcos tinha uma descendência em Chipre, era uma questão quase familiar, pessoal.
Ele queria, é como se você falasse, você é nascido no sul, né? Chapecó. Chapecó. Você fala, meu Deus, Chapecó tem que ser de Jesus. Claro, você é de lá, você quer ganhar que aquela terra seja de Jesus. Mas não era prioridade de Paulo. E eles separaram, foram cada um para um canto, né? Gerou fruto, né? Essa separação gerou frutos. Cresceu, o evangelho Foi cresceu. um agir de Deus na separação, depois houve uma união novamente. A gente, assim, o reino, eu acho, assim, O reino nunca perde. O reino nunca perde, o reino é maior do que nós, né, pastor? Essa é uma frase minha, pastor. O quê? O reino é maior do que nós. Então o reino Eu uso é maior. muito essa frase, o reino é maior do que nós. É maior do que tudo, Porque maior do nós que vamos embora. Uma das coisas que eu lembro é uma mensagem que nós pregamos há um tempo atrás sobre caçadores de unção. Eu preguei uma mensagem sobre, o título era Caçadores de Unção. Que morre alguém que tem uma unção, o Senhor leva um Elias, o Senhor leva um Pedro, o Senhor leva um Paulo, o Senhor leva um Billy Graham, o Senhor leva um Reinhard Bonk, mas a unção permanece. Para onde eles forem, não necessitam mais da unção. A unção permanece na terra. E um dia eu falei com o Senhor, eu quero essa unção. Amém. Eu lembro da história do Billy Graham, né? Dobrou o joelho lá no lugarzinho, e que John Wesley orava. Faz de novo. Faz outra vez. A unção estava ali. A unção está na terra em algum lugar, bispo. Então, hoje nós estamos vivendo um momento para jovem, bispo. Muito difícil. Eu tenho filhas jovens, o senhor tem uma filha adolescente aí, e tá muito difícil hoje as igrejas agarrarem, segurarem os jovens. O que o bispo, a Sara, nossa terra, está fazendo para chamar a atenção dos jovens? Eu sei que não existe estratégia humana, plano divino. Há um agir de Deus. Sim. Pastor, isso só tocou na minha, vamos dizer assim, só tocou na nossa área. O que acontece? A Sara, ela nasceu dentro de uma universidade. O bispo Rodovalho era professor de física. O bispo Rodovalho é doutor em física, PhD em física, escritor na área de física, física quântica, especialista nessa área, tem vários livros na área de científica. O bispo é um cientista, ele é bispo, mas ele é cientista de formação. E ele era professor da Universidade Federal de Goiânia. E a origem do bispo Rodovalho é a Igreja Presbiteriana, que é uma instituição maravilhosa, muito séria, né? E um povo de Deus. E o bispo começou a levar pessoas daquela época, imagina isso, anos 80, 70, 80, final de anos 70, início de anos 80. O bispo Rodovalho começou a levar pessoas para a igreja do movimento hippie, desse movimento assim. E o pastor dele falou, Robson, esse povo não cabe aqui. Imagina a igreja presbiteriana na década de 80, meu Deus, e aquele povo sujo, fumando maconha, indo para a igreja, aquela loucura toda. O bispo falou, mas esse povo precisa de Jesus. Então, um grupo de jovens, o bispo era professor universitário, um grupo de jovens foi para uma chácara que era de um parente do bispo Francisco, da bispa Ana, que estão no Rio, e eles começaram a morar nessa chácara e começaram a fazer um movimento evangelístico de levar as pessoas para esse sítio e pregar o amor de Deus. E eles moravam ali, era uma comunidade. E nasceu, eu acredito que você deve ter ouvido falar, o movimento das comunidades evangélicas e Mocidade para Cristo. Esse movimento nasceu com o bispo Rodovalho. As comunidades que nasceu em Goiânia, que deu início ao Ministério Koinonia, que de lá saiu Kleber Lucas, Ludmila Feber, Alda Célia, todos saíram desse, o Bené, saiu desse movimento do Koinonia, que era ligado à comunidade evangélica de Goiânia, que nasceu no sítio. Em 94 é que as comunidades se tornaram Sara Nossa Terra. Mas a origem da Sara é com os jovens. A origem da Sara é com os jovens. Nasceu dentro de uma universidade, semelhante ao trabalho do Theo Hayashi, que inclusive os pais do Theo foram discípulos do bispo Rodovalho. Os pais do Theo, então, né? Tanto que todo descende, o bispo está lá. O bispo Rodovalho foi mentor dos pais do Theo, né? Então, é semelhante ao descende hoje, só que naquela época. Uhum. A Sara nasceu nisso. Então, o que acontece? Acaba que nós temos essa veia com os jovens. Nossa igreja hoje, aqui em Juiz de Fora, 80% da igreja é jovens.
As Benção. pessoas vão e ficam assim, que dia que é o culto de adulto? Eu falo, não. Porque a igreja é extremamente jovens. Muitas vezes o culto de domingo dá 200 pessoas, o culto de jovem deu 300. A gente, Benção. muitas vezes tem 300, 320 jovens no sábado ali. Então, assim, e aí você me perguntou, né? Um dia um pastor me perguntou essa mesma coisa. Falou, o que vocês fazem para ganhar tanto jovem? Quem passa na porta da nossa igreja no sábado fica impressionado de tanta gente tanto jovem que nós alcançamos. O que vocês fazem? As pessoas falavam antigamente assim, é por causa das luzes. A Sara tem umas luzes assim. Hoje todo lugar tem. Hoje todo lugar tem. Eu falo que quem começou foi a Sara. Parede preta também? Parede preta. A parede preta não foi tanto a Sara, porque isso é uma coisa da Hillsong. É. É um modelo do australiano. E tem a ver também com as imagens. Hoje os nossos cultos são projetados. O fundo preto favorece muito as projeções. Não tem nada Como a ver com aqui, ó. misticismo, Nada, absurdamente, nada a ver. Então, assim, aí um pastor me falou, meu Deus, eu preciso, como é que vocês fazem? Primeiro, pastor, muitas vezes o jovem, primeira coisa, eu quero falar para os pastores que estão nos ouvindo aqui, Pode falar para a câmera ali. você precisa ganhar jovem. Por quê? Porque eles não são o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. É verdade. Para de falar que o jovem é o futuro. O futuro não. Eles são o presente da igreja. Eles são o presente da igreja. Primeira coisa. Segundo, se você não reter os jovens da sua igreja, você vai perder eles e os pais. Por quê que vocês vão perdê-los? Porque eu chego muitas vezes lá na igreja, pais que estão vindo de outras denominações e que vieram para Sara porque os filhos vieram. Os filhos não acompanham os pais na igreja, mas os pais vão onde os filhos estão. Por quê? Porque os pais não querem perder para o mundo. Então, se o filho for, os pais vão. Eu recebo membros de outras denominações, faço de tudo para não vir, falo, não, fica lá, vocês têm uma aliança. Não, mas eu quero ficar aqui, porque meus filhos estão aqui. Eu também, se eu fosse pai de um jovem que está... Nós temos hoje pastores, que eu ordenei pastor, que chegou na igreja, filhos de pastores de outras igrejas, que se desviaram e a Sara resgatou. E hoje os pais eram pastores independentes, se juntaram, se aliançaram a Sara Nossa Terra, que são hoje pastores da Sara. Os pais e os filhos, que estão pastores da Sara. Que milagre, que coisa maravilhosa. Então, pastores, primeiro, para de ficar achando que jovem é futuro. Jovem é o presente da igreja. E é um presente em todos os sentidos. Não só de presente agora, é um presente para você, presente para a igreja. Então, primeira coisa, para de tratar o ministério jovem como algo secundário. Por que muitas vezes é tratado como algo secundário? Porque o jovem não tem recurso financeiro. O jovem não tem. Pastor, diante de Deus, muitas vezes nosso culto de jovem tem 300 jovens, a arrecadação do sábado é R$40. Não paga nem a água que usou, nem o copo descartável que usou. Então, muitas vezes, eles vão ficando de lado. Por quê? Porque eles não contribuem financeiramente. E nós sabemos, como pastores, que a gente é dolorido manter uma igreja de pé, pagando aluguel, água, luz, internet. É pesadíssimo. Eu sei. Mas peraí, calma. Vamos lá. Invista no jovem. E como é que investe, bispo? Linguagem. Guarda essa palavra. Linguagem. Por que o jovem não fica na igreja tradicional lá do pai e da mãe? Porque não tem um espaço que fala a língua dele. É a mesma coisa das crianças. Vou investir no Kids lá nosso agora. Nós vamos ter um espaço para o Kids que ele é mais ou menos 1/3 do templo. E eu vou dedicar 100% à criança. Ninguém fala nisso. Sabe como é que são as salinhas de criança? É um lugar para as crianças ficar para não atrapalhar o culto. Essa é a mentalidade no geral. O que é Kids? O que a gente chama de Kids? O que é o espaço das crianças? É um espaço para os meninos ficar quieto, calado, sem atrapalhar o culto. Igual o pai e a mãe fazem para manter a criança quieta, dar o celular na mão. Dar o celular na mão. Ô, pastor, não faça isso. Presta atenção. Nós precisamos falar a linguagem deles. Tanto do jovem quanto das crianças. Tem que ter um espaço que fale a linguagem deles. Levante um líder na igreja. Jovem também, 20 anos, 22 anos, recém-casado, um casal de jovens. Levanta eles.
Fala, nós vamos começar um movimento jovem na nossa igreja. Coloca eles para falar a linguagem. Eles vão ser o tradutor seu. Talvez o senhor já está com 50 anos, 60 anos. Levanta um casal de jovens, 20 e poucos anos, chama para perto do senhor, vai discipulando ele, vai ajudando. Eles vão ser o seu intérprete para falar a língua dessa geração. Tem um tempo especial no sábado, na sexta-noite, um lugar onde vai falar a língua deles. Vai falar a língua deles. Entra nos cultos da Sara, transmitidos. O culto jovem da Sara, Arena Jovem, é transmitido. Inclusive, a Sara Nossa Terra, a Maravilha FM 89,7, eu acho que aqui em Juiz de Fora, está transmitindo o nosso culto Arena Jovem. Entra, ouve, entende a linguagem, coloca um casal de 22 anos, 20 anos, recém-casado, para te ajudar. Não é que eles vão ser pastores, precisa ter o título de pastores, mas eles vão ser o líder da mocidade, da juventude. Levanta isso, porque os jovens saem, pastor, porque não tem espaço para eles. Não tem um lugar onde fala a língua deles. Tudo está na linguagem. Por que a criança fica inquieta na igreja? No culto, no salão principal, porque aquilo que está acontecendo ali, aquele culto que está acontecendo, não fala a língua dela. Não vai entender nada, não. Não é a língua dela, só isso. Então, assim, é isso. O segredo está na linguagem. As pessoas, a luz, que a sala até tem luz. Não é luz, gente. A luz é um detalhe. A luz é um detalhe, uma linguagem, é mais uma linguagem. Eu vejo biblicamente os discípulos de Jesus eram jovens. Lembra quando Paulo chega em Atenas? Eu vou chegar nessa. Desculpa, eu falo muito, pastor. Você me corta aqui. Pastor fala muito, né? Paulo chega em Atenas, em vez de ele chegar lá e chutar os altares, ele fala: tá vendo aquele altar ali? Tá sem nome, Vou né? usar. Eu vou usar aquilo. Olha ali, isso é linguagem. Linguagem. Os discípulos de Jesus, com exceção de Pedro, que era um pouquinho mais velho, ele era perto da idade de Jesus ali, né, e tal, mas os discípulos de Jesus tinham 19 anos. Quando a gente fala assim, o apóstolo João, a gente imagina um senhorzinho com barba. Claro, quando ele escreveu o Já Apocalipse, era o senhor de lá no ano 86 de 70 idade, né? depois de Cristo, sim, mas quando Jesus chama João, quando Jesus chama Mateus, quando Jesus chama os Filipe, Natanael, eles tinham 20 anos, 19, eles eram meninos. A pergunta é, pastor, será que nós damos a importância a um menino de 19 anos como Jesus deu? Porque Jesus chamou eles para ser 12. Agora, se prepare. Um menino de 19 anos é cabeça dura, é inconstante. Outro motivo que os pastores, as igrejas têm dificuldade com jovem, porque jovem oscila. Jovem quer tudo e não quer nada. Ele acorda querendo Deus e termina o dia fumando uma maconha. Tem que ter muita paciência. Cara, mas ele está no processo de conversão. Tenha paciência. Traz para o discipulado, dá trabalho. E muitas vezes, não estou dizendo, né, não é todos, muitas vezes os pastores não querem ter o trabalho. E jovem dá E forjar, trabalho. né? O jovem precisa ser forjado. Jovem dá trabalho demais, tem que estar discipulando, tem que estar assim, mas é isso, é isso, você precisa entender isso. Amanhã eles são adultos. Hoje, quantos jovens hoje que são colunas da nossa igreja, pastor, mas que chegaram na Sara com 17 anos? E eu já estou dando cheguei, fruto. eu cheguei na Sara com 17 anos, eu sou bispo. Então, mas eu cheguei com 17 anos, as pessoas querem as pessoas prontas. Nós já estamos caminhando para o final do nosso podcast. O Bispo vai ter que voltar outro dia, tá? Meu irmão, eu não sei, porque falando desse tanto, eu não sei se você vai me voltar outro convidar dia. novamente. E eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever no nosso canal do YouTube. Aí há uma promessa, o missionário Jonathan não está aqui, mas há uma promessa de um sorteio quando chegarmos a 1000 inscritos no YouTube. É um trabalho de formiguinha, pastor. Isso aí. Tem 3 meses que nós começamos aqui e graças a Deus tem sido uma benção. Glória a Deus. E você pode se inscrever no canal, pode ativar o sininho para receber as notificações e nos seguir no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Depois vai ter os cortes aí, nós vamos enviar para o Bispo. Mas nós estamos falando sobre jovens. E eu quero deixar uma palavra para você que me assiste. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, tem um jovem que ele deveria ser o jovem mais frustrado da Bíblia. O jovem mais frustrado do ministério apostólico, eu posso dizer ali, da igreja primitiva. Um jovem chamado Filipe. Não o apóstolo Filipe, o jovem Filipe. Que imagino eu, quando Jesus chamou os 12, ele chamou um e ele disse, Filipe. Eu imagino aquele Filipe levantando, jovem, e o Senhor Jesus falando, não, você não, é o de Betsaida. O jovem Filipe se assenta e, ao se assentar, ele continua a missão.
Continua, ele persevera mesmo com um não de Jesus. É. Com uma frustração, ele persevera, mas lá em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, há necessidade de levantar jovens para cuidar da causa dos órfãos Isso, e das e das viúvas. viúvas. Eu dei o nome deles de carregadores de cesta básica. Eles carregavam cesta básica. O primeiro ministério jovem que eu vejo na igreja primitiva são os coveiros. Quando Ananias e Safira morreram, tá É, chegando aí, ó, os jovens que foram sepultar teu esposo. exatamente. E Filipe estava no meio. De repente, quando houve a necessidade de levantar alguém para cuidar dos órfãos e das viúvas, se apresentaram alguns jovens, Filipe, Parmenas, Estevão, e eram jovens. Sim. E eu vejo esse Filipe vindo e recebendo a imposição de mãos de carregador de cesta básica, de coveiro. Camarada vai para Samaria, em Atos 8, e ganha uma cidade de mais de 70 mil habitantes, ganha o mágico da cidade. E quando Pedro e João, que eram os apóstolos, chegam lá, encontram uma cidade totalmente já cristã. E Pedro e João, na mesma hora, perguntam: mas quem é o pastor dessa cidade? Qual é o bispo dessa cidade? Quem é o apóstolo dessa cidade? Não teve Natanael, não teve o outro Filipe. Não, quem teve aqui é o Filipe. Mas qual é o Filipe? O diácono, que virou um diácono evangelista e teve uma experiência. Uma das coisas que eu mais me maravilho na vida dele é que lá no final, Paulo é recebido na casa de Filipe. É, Filipe já estava casado, já não era mais já um jovem, e tinha filhas que profetizavam. Para ver o que é investir na vida do jovem. isso aí. Lá na frente, um jovem que deu fruto no reino de Deus. Isso aí. E o pastor dando testemunho aí, falando, instruindo pastores como. Não é segurar o jovem na igreja. Não, esse conceito nós temos que segurar o jovem. Não é segurar. Não é prender Não ninguém. é Até prender. porque jovem não aceita isso. Não, não. O jovem, ele é um dos símbolos da juventude, é a liberdade, né? Mas é criar um ambiente. Preparar um ambiente Você pro quer jovem. borboletas, você tem que ter um jardim. Não é assim? A gente falou agora do lixo. Você tem lixo, você vai ter mosca. O ambiente, ele modula. Ele modula. O que você deseja? Então, nós queremos levitas. Então, você tem que ter um ambiente propício. Nós queremos jovens. Então, você tem que ter um ambiente. Ele não vai ficar, né? O senhor falou, nós queremos levitas, queremos adoradores. E Adoradores. eu tenho um tema que eu vou tratar aqui daqui a um tempo, é sobre os músicos da igreja que estão indo tocar na noite. Esse é um tema pesado. bispo. Pesado. Mas sabe por que eles vão? Porque a igreja não dá o apoio. É. Eles estão trabalhando lá, recebendo o salário deles lá, porque a igreja não cuida deles. Aí o que acontece? A igreja acaba pegando esses músicos e deixando de lado porque eles estão tocando à noite. É. Então não é mais fácil preparar um ambiente para esses músicos Criar ficarem? uma possibilidade, né, deles servirem. Ou seja, tudo. Eu percebo assim, hoje, pastor, nós estamos assim, para a glória de Deus, o ministério de louvor da nossa igreja, desses 15 anos que eu sou pastor, é o momento mais maravilhoso, extraordinário que eu estou vivendo com o ministério de louvor. Nós temos um líder lá muito abençoado, que é o missionário Ramon e a missionária Fernando, um casal de Deus, que conduz o ministério de louvor lá. Nós temos hoje uma quantidade de pessoas competentes. Não, e o senhor está levantando em todo lugar, bispo. É, Eu converso tá com muitos vendo? pastores. Olha só, Deus está E o senhor está levantando movendo. uma geração de Meu adoradores. Deus. Aqui em Juiz de Fora, a galera tá crescendo no meio da E eu música sempre mesmo. tive dificuldade. Eu toco um pouquinho e muitas vezes eu tinha que ficar assumindo, indo pro gol, no meio de campo, lateral, fazendo culto quase sozinho. Porteiro, É. tirava Eu já passei oferta, quantas vezes por pregava, isso. profetizava. Hoje, assim, nossa igreja lá, nosso ministério de louvor é uma bênção. Mas o que eu atribuo muito? Existe um ambiente, e parece assim, que quanto mais o ambiente for mais modulado, e quem modula é a liderança da igreja, ele modula o ambiente, aquilo é só fruto. De vez em quando tem alguém no altar e fala, esse irmão eu não conheço, não. Não, já está na igreja há tanto tempo, agora já está tocando já. E eu dou muita autonomia para o nosso irmão lá, que é o líder do Ministério de Louvor. Eu falo, não, irmão, confio 100% em você. Então, assim, quando eu vejo a pessoa, fala, quem é fulano de tal? Não, ele já está na igreja e tal. Ou seja, mas porque o ambiente vai produzindo a mesma coisa de jovem, criança. O nosso grande desafio, e é desafiador ser pastor, pastorear a igreja local é muito desafiador, mas é criar ambiente para que todos possam se sentir parte, né? E como diz lá em Efésios, no capítulo 4, diz que cada membro do corpo tem um lugar, tem uma posição, tem um chamado de Deus.
O desafio do pastor é colocar as pessoas no lugar certo, no lugar que elas possam produzir, dar frutos, ganhar outros como ele. E músico chama músico, adorador chama adorador, E é benção, né? né? É bênção, é bênção. E a igreja avança. Você esteve mais uma vez no podcast Na Contramão. O nosso bispo Giovanni vai estar orando, fazendo uma oração, abençoando, pedindo para o Senhor curar, libertar as vidas. E nós vamos estar encerrando em oração esse podcast, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado, né? Seja Que sempre bem-vindo. esse podcast possa crescer ainda mais, avançar, alcançar Em vidas, nome de ser uma Jesus. bênção na vida das pessoas que participam, né? E agradeço demais mais uma vez o E convite. vai voltar em nome de Jesus. Amém. Ser cooperador dessa guerra que nós estamos Amém. Em enfrentando aí. nome de Jesus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero Sim, orar e Deus. te agradecer pela vida do pastor Rodrigo, sua esposa, suas Em filhas, nome de Jesus. seu ministério, esse podcast que é um ministério Sim, ó que Deus. tem alcançado tantas pessoas, tantas Em vidas. nome de Jesus. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, declarar que esse ministério aqui vai crescer, avançar, frutificar, multiplicar para o reino, para a glória Sim, ó do Deus. nome de Jesus. Eu abençoo Em essas nome de pessoas que nos Jesus. viram, que participaram conosco. Senhor, que a bênção Em do Senhor nome de esteja Jesus. sobre elas, em nome de Jesus. E, pastor, quero fazer um convite para quem é de Juiz Isso. de Fora, se você não está congregando, visite a Sara, nossa terra, esteja conosco. A Sara fica na rua Mariano Procópio, 460, ao lado da ASE. É um quarteirão da Rio Branco. É pertinho ali, perto do Mergulhão, é aquela rua do posto de gasolina ali, é a Mariano Procópio, é a rua da ASE, a rua do Exército. É muito fácil o acesso, 460, perto da TV Globo, mesma rua da TV Globo, 460. Nós estamos reunidos ali na terça-feira, nossa Terça da Fé, inclusive amanhã, nós estaremos lá, Terça da Fé, às 19h30, nosso culto especial. Nosso Arena Jovem, que é o nosso culto jovem, 18 horas no sábado. E domingo, 10, é o nosso culto de oração. E o nosso culto da família, que é o culto especial de domingo, às 19 horas. Inclusive está no novo horário, era 18, agora está às 19. Esteja conosco, me chama ali perto do altar. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Vai ser uma honra. E você que está sem igreja, então, bispo, eu estou perdido. Faça parte conosco, esteja conosco. Você quer servir o reino. Nós temos convocado servos que queiram servir a casa de Deus. Bispo, eu quero uma igreja, mas eu não quero uma igreja só para participar. Eu quero uma igreja, eu quero ser igreja, mas eu quero servir. Ah, meu irmão, pode vir, porque temos muitos trabalhos lá. A gente tem clamado ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Pode vir. Você é muito bem-vindo. O Instagram da nossa igreja, pastor, Pode deixar. é @Sara Juiz de Fora. @Sara Juiz de Fora. E dentro do Instagram da igreja tem o meu Instagram da minha esposa também. Vocês serão muito bem-vindos. Deus abençoe a sua vida, Amém, bispo, sua pastor. família, seu ministério, em nome de Jesus. Você que esteve conosco, que Deus possa te abençoar. Você esteve mais uma vez no podcast Na Contramão. Amém? Amém.